senadora Marta Suplicy, senhoras senadoras, senhores senadores, eu já tinha ocupado a tribuna para manifestar o meu juízo de valor em relação às duas outras violações constitucionais. Mas o senador Aloysio Nunes Ferreira, ele traz à tribuna do Senado uma convicção que eu compartilho absolutamente dela, não apenas eu. Todos aqueles que estudaram a matéria de forma detalhada sabem que não pode o Senado Federal delegar uma prerrogativa que o Constituinte lhe deu em caráter específico e em caráter exclusivo. Não pode o Senado Federal, se o Senado Federal tem a prerrogativa da fixação da alíquota, e esta é, senador Renan Calheiros, uma prerrogativa exclusiva dada pelo Constituinte, não pode o Senado Federal delegar essa atribuição a um órgão do Poder Executivo, seja a CAMEX, seja ao Conselho Fazendário. Esta é mais uma violação constitucional. E no debate nós estamos observando que, como diz o ditado popular, nada é tão ruim que não possa piorar. À medida que o debate vai se aprofundando, o que nós estamos observando é que as emendas, eles estão incorporando deformações. Deformações, evidentemente, que serão utilizadas pelos estados que estarão indo ao Supremo Tribunal Federal para impedirem que mais essa violação constitucional possa ser gravada contra a nossa Constituição Federal. Não apenas nos seus aspectos formais e materiais, mas também no mérito. Parece que essa falsa verdade, ela vai virando verdade, e esse falso mito, ele tem que ser enfrentado. As importações não são um mal em si mesmo. O governo federal está procurando fazer um enfrentamento daquilo que é mais fácil e também daquilo que é mais errado, porque o correto é que o governo federal pudesse se valer da sua ampla base política para que fizéssemos aqui o enfrentamento das questões estruturais que estão subtraindo a competitividade da indústria brasileira, porque crescem as importações no Brasil, não são em razão dos incentivos. 2 estados federados importam mais do que outros 12 ou 15 estados federados, porque todos sabemos que o processo de importação, ele se acelerou em razão da taxa de câmbio efetivo, em razão das importações que são necessárias para que nós possamos otimizar o processo industrial brasileiro. Quando fazemos uma análise, senador Agripino, Vossa Excelência, que é um senador cuidadoso, que estuda, 85% daquilo que o Brasil está importando são bens intermediários, são máquinas e equipamentos, são insumos que são utilizados exatamente para darem à nossa indústria competitividade, porque esses mesmos insumos terão seus preços elevados. Por que o nosso país está importando 16% da sua pauta de combustíveis, de gasolina, por exemplo? Por que o nosso custo Brasil é tão elevado? E já foi dito hoje aqui que para você trazer um container da China custa 1/3 daquilo que custa para você transportar um container de São Paulo, por exemplo, para o estado do Amazonas, de Manaus, porque a nossa baixa taxa de poupança não faz com que o nosso país faça os investimentos
necessários e adequados para que nós possamos ter custos que deem uma competitividade adequada ao nosso país. Vou pegar dois extremos. O Brasil importa algo em torno de 12% do seu produto interno bruto. A Argentina importa 18%. A Alemanha importa 40% do seu produto interno bruto. Necessário se faz um enfrentamento nesse debate para que no futuro não tenhamos que voltar a esse debate, não tenhamos que voltar à tribuna do Senado, porque na prática nós estamos buscando, não com o meu voto, nós estamos buscando o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil é geralmente o caminho mais fácil e o caminho errado. Esta casa e o governo poderiam sim, e vou refazer aqui, se fazer e se valer da sua base política para que nós fizéssemos um enfrentamento adequado daquilo que efetivamente está onerando a indústria brasileira, o que subtrai empregos dos trabalhadores brasileiros. Estamos perdendo uma belíssima oportunidade. Portanto, senhor presidente, não apenas na questão formal e material, somando aqui a minha palavra à manifestação do senador Luísio Nunes Ferreira, é sim uma violação constitucional. Não pode o Senado transferir prerrogativa que o Constituinte lhe deu de forma exclusiva. E no mérito, essa é uma matéria que não vai produzir os efeitos adequados para o país e que vai desorganizar a vida de alguns estados brasileiros, estados que têm contribuído com o desenvolvimento nacional, porque o todo, o país, a federação, ela é constituída pelas partes, e as partes são os estados. E alguns estados, como o meu, por exemplo, que hoje dá uma contribuição importante ao desenvolvimento nacional, senador Jarbas, ele terá subtraído a sua possibilidade de contribuir com o desenvolvimento nacional. Lamentavelmente, ao longo desses meses, tentamos nas comissões permanentes fazer esse debate, não foi possível. O que nos resta agora, o que nos restará, em função de todo o juízo de valor que nós firmamos nesse debate, é sugerir aos nossos governos e aos nossos estados que nós possamos, através do Supremo Tribunal Federal, reparar essa violação, essa violência, essa covardia que estão fazendo contra os nossos estados. Muito obrigado.